Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo. Atenção pela vida. E com este vídeo a gente está abrindo aqui o TVL Debate na TV Legislativa de Blumenau. Vamos falar sobre o Maio Amarelo, trânsito, vai ser o nosso assunto aqui do TVL Debate. Estamos aqui nos estúdios com o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, o vereador Célio Dias, do PR, que é agente de trânsito, a Fábia Fagundes, que é irmã da Fernanda Fagundes, que morreu ano passado num acidente de trânsito aqui em Blumenau, e também a Márcia Pontes, que é educadora de trânsito, é especialista nessa área também. Muito obrigado pela presença, começando aqui pelo presidente. Tudo bem, presidente? Obrigado pela presença. Tudo bem. Na verdade, é uma oportunidade que nós podemos ter aqui de debater um assunto que eu acho que é de extrema importância. O próprio vídeo mostrou, acho que o resumo da importância do Maio Amarelo é que cada um dos atores do trânsito tenha consciência do seu papel e das ações que ele vai interagir. Então, é uma felicidade poder estar aqui com o vereador Célio Dias, nosso primeiro secretário também, né, com a Fábia, com a Márcia, e compartilhar e trocar ideias sobre a importância do Maio Amarelo na conscientização e na transformação das visões das pessoas em relação ao seu papel no trânsito de nossa cidade. A Câmara também está apoiando essa iniciativa e tem até uma lei do senhor, né, vereador, aqui o Maio Amarelo em Blumenau, né? Isso, é uma lei municipal proposta por mim, que foi aprovada pelo conjunto dos vereadores, e hoje é lei que permite com que a Câmara e com que o município possa interagir e, de fato, contribuir para que essa ação esteja cada vez mais fomentada, cada vez mais disseminada e que a gente possa levar essa consciência à nossa população. Vereador Célio, primeiro secretário, agente de trânsito, obrigado pela presença também, vereador. Eu que agradeço o convite, prazer muito grande estar com o presidente da Câmara, com a Márcia, com a Fábia, que estão aí participando desse debate. Acho que é um debate importante para a nossa sociedade, até porque o trânsito somos todos nós. Muita gente acha que o trânsito é apenas os veículos. Não, o trânsito somos todos, os pedestres, os ciclistas, né, os skatistas, todo mundo que participa de uma forma ou de outra da nossa mobilidade urbana. Obrigado, vereador Célio. A Fábia Fagundes também gentilmente atendeu o nosso convite, convite da Márcia, dos vereadores, para participar e expor também, né, o caso dela, uma família que ainda hoje, e pela vida toda, certamente vai sofrer pela perda da sua irmã, a Fernanda, que tinha 25 anos, né, Fábia? Isso mesmo, 25 anos apenas, e foi mais uma vítima de acidente de trânsito. Só para relembrar o caso, ela estava num ponto de ônibus na Stanislau Scheck, indo trabalhar. Indo trabalhar, 4h15 da manhã. Foi atropelada por um motorista embriagado e drogado ao volante. E esses são assuntos que a gente vai conversar aqui nesse debate. Obrigado, tá, Fábia? Nada. Márcia, obrigado pela presença. Você que é da organização, inclusive, do Maio Amarelo, né? Uma grande satisfação. Obrigada pelo convite, vereadores. Obrigada a Fábia pela participação. Nós estamos organizando o Maio Amarelo nos 295 municípios catarinenses, participando aqui em Blumenau da organização também. Mais uma vez, poder público, sociedade civil organizada, juntos em mais uma edição do Maio Amarelo, esse movimento internacional que inclusive nasceu no Brasil, né? E no ano passado já se espalha em muitos países do mundo. E todos estamos usando aqui o lacinho amarelo, né, para representar essa data. Vamos começar o debate perguntando e sabendo a opinião de vocês, como diminuir o número de acidentes de trânsito. A gente tem dados aqui que só em Blumenau, em 15 anos, isso é um dado que a Márcia, inclusive, passou para a gente, 1.400 pessoas morreram em 15 anos, 1.400 pessoas. Olha a quantidade de pessoas que não sofrem por causa disso até hoje. Presidente, como diminuir essa guerra que existe no trânsito? Primeiro, eu acho que o VT que a gente viu no início do Maio Amarelo traz aquilo que eu falei no início, a visão que cada um tem que ter do seu papel, né? Que o motorista e o ciclista, o pedestre, o motociclista, o motoqueiro, todos eles têm o seu papel e têm que exercer o seu cuidado quando estão no espaço do trânsito. Mas uma das questões centrais é que quanto maior o veículo, maior o poder de destruição dele, ou seja, inclusive de tirar a vida de alguém. E aí entra a questão dos próprios carros, a questão das motos na velocidade, e nós precisamos trabalhar isso. Vamos pegar aqui a situação da irmã da Fábia,
um rapaz aí na madrugada, usuário de substância psicoativa, droga, ingeriu álcool em excesso, saiu em altíssima velocidade, descumprindo toda e qualquer regra, desde a consciência de que não pode dirigir embriagado até o limite da velocidade que não pode ultrapassar, tirando a vida da irmã dela, e se não me falha a memória também de outra pessoa, do senhor que estava junto, né? Então você veja a consequência de uma atitude totalmente impensada e que não poderia mais estar acontecendo com a condição de informação que a nossa sociedade vive, né? A velocidade que a informação se propaga, o conhecimento que ela chega, em tese não permitiria que isso mais acontecesse. Então nós vemos que na realidade a informação não é a solução, ela ajuda, mas ela não é a solução. Uma das questões está na conscientização e na posição que cada um toma em relação a isso. Aí nós vemos da dificuldade, e o vereador Célio pode falar isso muito bem, pela sua função de agente de trânsito, quando nós discutimos agora a questão dos radares. As críticas que existem em relação ao simples fato de que eles estão cobrando aquilo que a lei exige naquele espaço, naquele corredor de serviço, naquele local, e a mobilização, inclusive, para que se extinga, porque é uma indústria de multas. Eu não entendo assim, né? Eu entendo que é uma proteção que se coloca. Talvez precise se estudar, se readequar ou se sinalizar melhor o espaço em relação à velocidade daquele local. Mas há uma necessidade central de que cada um, quando senta num veículo, quando pega uma moto, ou até mesmo um ciclista, mas mais especial em relação às multas, que cada um desses saiba do seu limite e que quando ele exceder aquilo, ele pode tirar a vida de pessoas como a irmã da Fábia e de tantos outros que já perderam a vida no trânsito por isso. Eu sempre digo, eu trabalhei na questão da dependência química há muitos anos, quando se fala da questão da recuperação do dependente químico, ela vai muito além da questão da doença em si, e as vítimas são muito além daquilo que o dependente pode trazer para a sua família. Ela vai para aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram nenhum contato com álcool, ou muito pouco contato, ou não eram dependentes. Vamos pegar aqui o exemplo da irmã da Fábia, com certeza é alguém que talvez até poderia fazer uso da bebida alcoólica socialmente, mas nunca colocou em risco a vida de alguém fazendo uso. Então é um debate muito amplo e que passa sim pela questão da conscientização. E aí o Maio Amarelo entra num papel fundamental, que é levar essa informação, mas tentando gerar através do mês de maio dessa questão eu diria do próprio amarelo, da atenção, do cuidado que o próprio sinal amarelo de trânsito traz, que as pessoas têm que ter e da sua responsabilidade frente àquilo que ocorre. Márcia, é possível conscientizar esse motorista, o jovem que pega a carteira, que ele não pode andar em alta velocidade, que ele não pode beber e dirigir, que ele não pode ultrapassar em local proibido? É possível conscientizar essa nova geração? É possível. Basta que a gente encontre uma forma de conversar com essa juventude. Quem morre mais em acidente de trânsito no país hoje, uma situação generalizada, são os mais jovens. Os mais jovens, aqueles no auge da idade econômica produtiva. É uma perda, além da perda para a família, perda de produtividade para o município. Como a gente vai chegar nesse garotão que vira o boné para trás e bebe, fica fazendo esquenta em posto de gasolina, pensa que é aquele papo de tia velha, para de encher o saco, eu sei o que eu estou fazendo, a moto é minha, eu dirijo como eu quero. Não é bem assim, porque ele dirige numa via pública. Primeiro que dirigir não é um direito, é uma concessão do Estado para aqueles que demonstrem que têm condições de dirigir e cumpram com o que tem que cumprir. A moto é dele, mas ele vai dirigir numa via pública. Quando ele se acidentar, vai vir as viaturas, os agentes públicos, vai para um hospital público, vai consumir recurso biológico, vai consumir leito, vai consumir cirurgia. Nós temos que encontrar uma forma de chegar nessa juventude antes que fique pior ainda. É encontrar maneira. Isso faz parte de um plano de humanização. Um plano de humanização a responsabilidade no âmbito de cada um, e tem aquela parcela da população que precisa ser educada para o trânsito também. A gente fala muito em educação para o trânsito na escola, mas até que essa geração de pequenininhos cresça e comece a fazer a diferença no trânsito,
muita gente já morreu. O pedestre não vai para a autoescola aprender a respeitar esse carinha aqui, ó, o Código de Trânsito Brasileiro. Eu, condutora, todo condutor habilitado, sabe o que tem aqui dentro e respeita. Tem multa para pedestre aqui que precisa ser regularizada, mas o pedestre não tem contato. Ele depende de chegar na informação sobre trânsito na mídia. Então, um programa de educação para o trânsito que inclua também a população não escolar. O seu Zé, a Dona Maria, o Pedrinho da bicicleta que quer pedalar tranquilo na cidade, para que conheçam, tenham informação, a população, acima de tudo, receba estímulos positivos para aprendizagens de comportamentos seguros e defensivos no trânsito. Fábio, a tua irmã tinha 25 anos, né? Ela morreu em agosto do ano passado, Fernanda. Ela tinha medo do trânsito? Ela tinha medo de ser atropelada, de perder a vida num ponto de ônibus em meio ali ao trânsito? Não. Ela já tinha comentado isso? Ou Não. Nunca teve medo. Até quem fez um comentário desse, uns dias antes disso acontecer, foi o namorado da minha filha mais velha. Ele disse, a gente pode morrer em qualquer lugar, numa conversa que nós estávamos tendo em casa, até num ponto de ônibus. Aí os dias se passaram, tudo. Aí até na quinta-feira ela tomou um café com a minha mãe. Ela disse, mãe, sabe que se eu morrer amanhã eu morro feliz? Levantou da cama, tomou o seu banho, se arrumou, deu um beijo na minha mãe. Mãe, eu te amo, estou indo trabalhar. 10 minutinhos que ela desceu, deu o acidente. Jamais ela ia imaginar que ela ia perder a vida num ponto de ônibus indo trabalhar. Jamais. E que sentimento que a família tem em relação ao motorista que praticou aquilo ali, que dirigia em alta velocidade, que estava embriagado, que matou a sua irmã? É a revolta. É a revolta porque, assim, ele é uma pessoa que ele não tem compaixão, tá? Aqui eu tenho um recorte do jornal da época do acidente, que na delegacia ele disse que ele não tinha intenção de matar. Se ele não tinha intenção de matar, por que ele dirigiu a 150, 170 quilômetros, que é o que está no laudo? Para que fazer isso? 2 moças com ele, o que essas 2 moças tinham na cabeça? Estavam achando interessante aquilo ali? Segura, para que vai descer. Para com isso. Para que beber? Para que dirigir embriagado? Para que dirigir fumando um cigarro de maconha? Como você, tem várias pessoas fazendo as mesmas perguntas. As mesmas perguntas, que perdem, né, seus entes queridos. Uma pessoa, 25 anos, a vida inteira pela frente, não viveu nada, ela não, sabe, a vida dela era o trabalho, a casa, a mãe e o pai. Ela não viveu a vida, não teve acesso a isso. Quando estava conseguindo se arrumar, quando tinha conseguido o emprego que ela tanto queria, vem uma pessoa e ceifa a vida dela. Vereador Célio Dias, o motorista disse que não queria matar. O motorista, ele sabe, vereador, o senhor que é agente de trânsito, já atendeu muitos acidentes aí, já colheu o depoimento de muitos motoristas que provocaram acidentes. O motorista sabe que ao dirigir ele está com uma arma na mão, ele está dirigindo ali um carro que pode matar uma pessoa? Na verdade, todo cidadão quando pega o carro, ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou matar um no trânsito. Ninguém faz isso. Na verdade, são as consequências, muitas vezes, do seu comportamento, e hoje é um grande problema na cidade de Blumenau. Eu já falei isso da tribuna, o vereador Mário é testemunha, de que nós temos hoje, na verdade, uma grande epidemia na cidade, né? Principalmente nos finais de semana, próximo ao pagamento, após o pagamento, né? De nós estarmos com todas as viaturas nossas na central de polícia, mais a Polícia Rodoviária Estadual, levando embriagados que estão dirigindo para a central de polícia. E as pessoas, elas que cometem esse crime, a intenção deles não é cometer crime, eles acham que isso não vai dar em nada, isso acontece com os outros, não acontece comigo, né? Porque eu sou uma pessoa consciente, né? Porque eu sou uma pessoa que não bebo, mas sei dirigir, aquela alta, a pessoa tem achando que aquilo não vai acontecer com ele. E quando ocorre, tu vê o desespero muitas vezes da pessoa, né? Que são, na maioria das vezes, cidadãos honestos, trabalhadores, que beberam mas que eles acham que o trânsito é só eles. E esse é o grande problema do condutor hoje da nossa cidade de veículo, que ele está dentro do veículo, ele está protegido. Ele se sente protegido. E realmente, quando nós estamos dirigindo, nós nos sentimos protegidos. Mas o trânsito, diferente do que a cidade, do que a população acha, o trânsito não é só o motorista do veículo. O trânsito é o motociclista, é o pedestre, é o ciclista. Então, nós tivemos 42
óbitos ano passado na cidade de Blumenau, no trânsito na nossa cidade. Apenas 9 eram condutores de veículos. Os outros 31 eram ciclistas, motociclistas e pedestres. Entre elas, a irmã da Fábia, que faleceu naquele acidente, juntamente com outro cidadão, 2 trabalhadores que iam trabalhar, né? E que infelizmente acabaram sendo atingidos por esse elemento, né? Que estava embriagado, fugindo da polícia. Tem toda uma história ali que nós acompanhamos de perto, até porque nós estávamos saindo de serviço naquele momento. Mas nós percebemos, com a experiência que nós temos aí no trânsito, né, que assim, até por ironia do destino, né, aqueles que cometem um acidente sempre acabam sendo ilesos. Né? E não sofreu um arranhão. E não sofre um arranhão. Nem ele, nem as 2 pessoas que estavam com o com carro ele. ficou bem destruído, né? Sim, ele parou 80 metros longe. Se tu olhar o estado do veículo, tu não distraiu ninguém vivo de dentro. Que ele abraçou o poste, né? Eu cheguei ali, meu pai me ligou por volta de umas 5h30 quando ele se deu conta, porque meu pai, ele saiu do trabalho, ele passou pelo acidente, porque ele mora na João Francisco Fermiano, então ele tinha que entrar. Ele disse que a única coisa que ele enxergou era o guarda de trânsito com a lanterna mandando ele subir. Ou seja, ele chegou a parar do lado do corpo da minha irmã, do outro lado da rua, e não viu. Graças a Deus que não viu, porque, que nem dizer, ele, eu não sei o que eu faria, ou eu morria na hora porque ele tem problema de coração, ou ele, sei lá, cometia uma loucura com o cara. Então, assim, ó, e o cara dizia que ele não tinha matado ninguém. Eu não matei ninguém, eu não bati em ninguém. Vê como ele estava fora. Eu não bati em ninguém, eu não matei ninguém. Mas, na realidade, se a gente pegar a questão do usuário de bebida alcoólica e usuário em excesso de drogas, eu sempre digo, né? Eu sou defensor do tratamento compulsório da dependência química, porque eu digo que a pessoa que faz uso da droga, do álcool em excesso, ele se mata achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, e assim ele mata os outros também dizendo que não fez nada. Que não fez nada. Porque acaba não tendo noção daquilo que está fazendo, ele perde a razão. Né? E essa razão, na minha opinião, não lhe dá o direito de dizer que é inocente, né? Que fez sem querer, porque a partir do momento que ele consumiu, ele também teve a informação, né? Ele assume o risco. Então, uma das coisas que dentro dessa situação eu questiono e que eu acho que a gente precisa discutir, infelizmente no poder local a gente não tem tanta condição de alterar assim através dos movimentos, é a legislação. Né? A legislação, e aí o vereador Célio sabe, quando vai lá na central, a legislação é extremamente branda nessas questões. Né? E a pessoa às vezes é presa hoje, 2 horas depois sai, dependendo da situação, ele ainda é enquadrado sem intenção, né? Quando não há intenção de cometer. Na minha opinião, quando alguém consumiu uma bebida alcoólica e atropelou alguém, ele naquele momento já tinha intenção, mesmo que ele venha com a história. Esse motorista que matou, acusado, apontado como, né, que acabou atropelando a sua irmã, ele está respondendo processo por homicídio. Ele está respondendo processo por homicídio qualificado. Ele vai a júri popular. Vai a júri popular. Isso, e desde o dia 1º desse mês não tem nenhuma movimentação mais na questão, porque eu acompanho pelo STJ, só que eu não consigo ler os autos, só vou acompanhando o que está acontecendo. E não teve mais nenhuma movimentação. E ele só está preso, na verdade, porque assim, ele tem muita coisa nas costas. Mas envolvendo casos policiais, né? Em trânsito. Isso, né? Se fosse só pelo trânsito, não estaria preso. Ele tem um crime de trânsito, mas não chegou a matar ninguém nesse outro crime, nada. Ele só respondia processo. E ele só está preso mesmo por outras coisas mais junto ali que agravaram, que foi juntando tudo então. Porque senão, na verdade, eu acredito que ele já estaria solto. Agora, a gente vai falar depois um pouco mais sobre a programação do Maio Amarelo também, que tem uma programação vasta agora para o mês de maio, né, Márcia? São 31 eventos, mas depois do próximo bloco. Okay. Sobre as causas dos acidentes. Estamos falando aqui sobre drogas, tal, álcool, só que as principais causas, quais que são, Márcia? Você que também o Maio Amarelo que colheu dados sobre acidentes de trânsito. Olha, o que mais tem provocado acidente, a gente tem mania de se referir a acidente como acidente acontece, aconteceu um acidente. Não, acidente não acontece, acidente é provocado. Em função de quê? O que mais provoca acidente? Álcool. A gente tem uma praga, que é o celular. A distração ao volante já respondia por 30% dos acidentes. Então, é álcool, é bebida de direção à velocidade. Excesso de velocidade dispara. Em todo mundo é comprovado.
quanto maior a velocidade, maior a gravidade do impacto e a gravidade das lesões. Em vias com muita velocidade, você tem o quê? Mais abalroamento transversal, que é o tipo do abalroamento que alguém está saindo de uma via secundária e pega o veículo que está na principal, mais colisão traseira, muito mais distração. Então, a velocidade, o álcool, o celular são 3 pragas, né? E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tenta alertar as pessoas, mais... Parece que sexta-feira alguém diz assim, ó, vai acabar toda a bebida do mundo. Aí todo mundo corre para beber tudo aquilo ali para não acabar mais. Porque o que mais tem é condutor embriagado, é o que desrespeita, sabe? É uma combinação de que disse o vereador Célio, é uma combinação de impunidade. Comigo não vai acontecer, não vai dar nada, eu sou bom. Só que fatores envolvendo acidente de trânsito é o veículo, o homem e a via. Agora, e a lei seca? É nome só? Não funciona na prática, vereador Célio? Hoje nós não teríamos, a verdade é essa, nós não temos estrutura hoje para fazer, nós temos 3 bafômetros. Se fosse realmente fechar as vias, as principais vias, principalmente onde tem as baladas, né, as festas, nós não daríamos conta. A Delegacia Central de Polícia hoje de Blumenau, ela não dá conta de fazer o atendimento. Essa é a mais pura verdade. Nós temos uma central de polícia que cuida de tudo na cidade, inclusive prisão em flagrante de condutores embriagados. Nós teríamos que ter uma delegacia especializada em trânsito na cidade de Blumenau para poder fazer esse atendimento. E mesmo assim, eu não sei se é a cultura, né, do nosso povo aqui, o pessoal gosta de beber e aliado a isso o pessoal gosta também de dirigir e isso acaba ocasionando, então, reclamações. Nós só temos uma ideia, nós chegamos a fazer uma blitz, que a gente percebe que o cidadão bebeu, né? A gente percebe nitidamente. Só que nós temos que dar prioridade para aquele que está caindo, que a gente tira do carro e ele cai no chão, né? Que a gente vê que se ele sair dirigindo ele vai matar alguém. Então a gente tem que liberar aquele que bebeu menos, mas a gente percebe que ele bebeu, para prender aquele que está caindo. Porque tem cidadão, por incrível que pareça, em blitz, que nós tiramos ele do carro e ele caiu no chão. Ele já tinha se urinado todo, isso não é 1, é 2. As blitz na madrugada é coisa assim de filme. Só para ver a gravidade do problema. Da epidemia. Então eu até aconselho aos ciclistas, que agora viram uma febre na nossa cidade, né? E o pessoal gosta de ganhar uma caminha de pedalar durante a noite, a madrugada, que principalmente quinta, sexta e sábado não façam isso durante a madrugada, que estão correndo sério risco de vida. E também é o pessoal que gosta de fazer as caminhadas durante a madrugada. Não fazem isso porque assim como a irmã da Fábia faleceu sentada num ponto de ônibus, como aquela senhora na rua Bernardo Reiter faleceu caminhando na ciclovia, né? Isso pode ocorrer com qualquer um, infelizmente, nesses dias da semana. Aquele vigilante que saiu ali da rua 2 de setembro, trabalhava na loja de cristais ali, saiu da empresa, né, aposentado, e foi atropelado, né, foi morto também na calçada. Agora, o senhor falou em não pedalar, não caminhar. E quem está indo trabalhar 5 da manhã, 4 da manhã e também está ali possível de sofrer um acidente, hein, presidente? Na verdade, isso nós vamos voltar lá para o contexto inicial da discussão de qual a importância do trabalho feito em relação ao Maio Amarelo, de qual a importância das ações que nós temos que desenvolver para a conscientização. E eu entendo também, de certo modo, do apertar o parafuso, vamos dizer aqui, intensificar a questão da responsabilização de fato. Nós temos que retirar a carteira daqueles que já extrapolaram os seus pontos. Tem que retirar. Essa questão precisa acontecer. Nós temos que manter presos ou imediatamente, compulsoriamente, retirar definitivamente durante um tempo, um ano, sei lá, tem que definir efetivamente isso e ele não retire antes desse prazo a carteira de motorista, porque senão nós vamos continuar tendo essas questões, vamos estar debatendo isso nos próximos Maio Amarelo aqui e a solução, ela também passa pela responsabilização, passa pela multa, passa pela responsabilização, passa pelo ele ser responsabilizado pelo fato de ter atropelado alguém, tirado a vida, passa pelo fato dele exceder velocidade, pagar a multa de fato, entender que seja qual for o instrumento de aferição, ele ultrapassou o limite colocado lá, né, vereador Sérgio? Se o instrumento de aferição é X, Y, Z, mas ele ultrapassou o limite.
entendeu? E se o instrumento de aferição está correto, por que não ele ser responsabilizado? Eu sei que ninguém gosta. Eu já levei, na minha vida, desde os meus 18 anos, quando eu dirijo, levei 2 multas, e as 2 eu reclamei comigo mesmo, porque foram descuidos ridículos, mas fui responsabilizado, tive que pagar. Então eu aprendi, durante um tempo, eu fiquei com medo, inclusive, de passar no amarelo, na sinaleira, porque levei uma multa no vermelho. Então essa é a questão, o papel também da multa é da conscientização. Ela não é só da repressão, ela é também de formar uma visão crítica no cidadão que está sendo responsabilizado, né? De que ele precisa cuidar mais daquilo que talvez ele já cuidou, mas não cuidou o suficiente. Presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, é um dos nossos convidados, o vereador Célio Dias também, que é primeiro secretário aqui da Câmara, é agente de trânsito, junto aqui com a Fábia Fagundes, que é irmã da Fernanda Fagundes, que ano passado morreu num acidente aqui em Blumenau, e a Márcia Rodrigues, a Márcia Pontes, melhor dizendo, que é educadora de trânsito, especialista no assunto. Estamos falando sobre o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização do trânsito. O TVL Debate agora faz o intervalo e volta já depois do intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Debate na TV Legislativa de Blumenau, com o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, o vereador Célio Dias, primeiro secretário aqui da Câmara, agente de trânsito, a Fábia Fagundes, que é irmã de uma vítima de atropelamento de trânsito no ano passado aqui em Blumenau, e a Márcia Pontes, educadora de trânsito, assunto Maio Amarelo. Estamos falando sobre as ações, né, desse mês de conscientização nessa área. Quais são as principais ações, Márcia? Vamos entrar nesse assunto aqui do Maio Amarelo, inclusive a Câmara está apoiando, né, presidente, essa iniciativa mais uma vez. Você trouxe alguns objetos, também vão ser várias ações na cidade, né? O movimento Maio Amarelo, ele é bastante dinâmico, então dentro dessa rede de parcerias entre sociedade civil e poder público, nós temos várias ações. Começa já na Festa do Trabalhador, no dia 1º de maio, nós vamos fazer lá, olha só que coisa linda, isso aqui é a obra da Central de Penas e Medidas Alternativas de Blumenau. Aquela câmera ali, onde está o Adriano, isso. Aqui, ó. Que os ventos tragam a paz no trânsito. Vai ser distribuído para a garotada, esse catavento, é um trabalho incrível, o fórum está até em greve, estava difícil conseguir a adesão de bastante gente, eles tiraram dinheirinho do bolso, fizeram uma vaquinha e trabalharam bastante, muito, para em cada evento distribuir. Nós teremos a distribuição do Código de Trânsito Brasileiro também. A gente costuma fazer uma brincadeira com as pessoas, faz uma pergunta sobre alguma questão de trânsito que as pessoas precisam saber no dia a dia, independente de se acertar, de errar, ganha o Código de Trânsito para ficar esperto. E esse ano, no Maio Amarelo, nós vamos trabalhar aqui, ó, com Código Emocional de Trânsito. Pratique o Código Emocional de Trânsito. As palavrinhas mágicas que fazem toda a diferença para um trânsito mais educado, um trânsito mais seguro, né? Então, por favor, com licença, desculpe, obrigada pela gentileza, pode passar, pedestre. Garotada costuma dizer muito, né? Valeu, dá a vez, pode ir. A gente precisa isso, porque trânsito é comportamento. Então, teremos também multa moral. O público infantil, as crianças vão receber formulários de multa moral para multar o pai, por exemplo, que não a protege na cadeirinha, que estaciona em vaga preferencial. São alguns materiais que nós vamos distribuir, além dos laços amarelos, que significam engajamento ao movimento. Dia 1º, tenda das organizações de segurança, instituições de segurança, conselhos comunitários de segurança, vai ter a feijoada dos amigos pela vida no trânsito, lá no Madrugadão Lanches. A gente vai fazer um trabalho educativo com bafômetro descartável, explicar qual a diferença entre infração e crime de trânsito, alertar para essa combinação perigosíssima, tentar achar uma linguagem para chegar mais próximo, né? Ao longo de todo o mês. Blitz educativas, passeatas, desfiles de escolares, distribuir a multa moral entre os escolares também, porque esse tipo de multa a gente não cobra dinheiro, a gente cobra atitude.
né? Em respeito à criança, o adulto passa a dirigir com mais cuidado, a ser mais cuidadoso, mais cauteloso. Teremos o desfile também com agentes de trânsito de muitos municípios catarinenses no dia 30. É um desfile, vai ter sirenaço, várias viaturas, ambulâncias, as pessoas envolvidas. Teremos também uma simulação de acidente de trânsito no dia 21, na Rua 15, entre a Nereu Ramos e a Alameda, às 9 horas, para mostrar um trabalho, para as pessoas terem uma ideia de como é atender um acidente de trânsito, o trabalho que dá, os sofrimentos, diversos tipos de gravidade das vítimas também. Caminhada pela vida no trânsito. Esse ano nós não teremos a Violeta, que é a cachorrinha. No ano passado, na primeira caminhada, os cães sequelados do trânsito abriram a caminhada. A Violeta, infelizmente, faleceu, é uma cachorrinha atropelada no trânsito, mas teremos outros. E várias mobilizações ao longo do mês, em datas específicas. Teremos palestra na OAB também, teremos palestra com os idosos para alertar sobre os cuidados. O idoso é uma população específica no trânsito, né? Tem peculiaridades. A idade vem, já não enxerga tão bem, já não ouve tão bem, eles têm dificuldade para ouvir o som da buzina. É muito idoso, tanto o idoso pedestre ou o idoso que dirige. Nós tivemos aí uma senhora que estava saindo do centro de convivência do idoso e foi atropelada por outro idoso na faixa. Então, essas peculiaridades, a idade, o que afeta o nosso modo seguro de dirigir? E o maior desafio do Maio Amarelo é manter essa coesão, essa união ao longo de todos os dias do ano. Não adianta a gente se reunir só para saber onde vai botar placa e fitilho e, sabe, dar visibilidade. Tem que ser ao longo do ano, buscarmos soluções para os problemas do nosso trânsito. A meta da ONU para a década de ações para a segurança viária termina em 2020. Começou em 2011. E a meta brasileira é reduzir de 23 para 11 mortos a cada grupo de 100 mil habitantes. Esse é o nosso desafio. Por que Maio Amarelo? Por que maio? Porque em maio a ONU decretou a década de ações para a segurança viária, no dia 11 de maio. Amarelo, como disse o presidente, o amarelo é a cor da advertência no trânsito. Placas de advertência são amarelas. Sinal do semáforo que pede atenção é amarelo. O amarelo, ele avisa o condutor de um possível perigo à sua frente. Então, nós temos que ser proativos, a gente tem que se antecipar aos perigos da via. Segurança no trânsito se faz em 3 pilares: fiscalização, educação e engenharia. Então, essas questões de engenharia também, um ângulo de curva muito grande. Por exemplo, um acidente que seja provocado 5, 10, 15 vezes no mesmo lugar em um ano. Peraí, tem algum problema aqui. Ou é o comportamento do condutor, ou é um problema de engenharia. Vai investigar? Às vezes é a questão de melhorar a sinalização, às vezes um trabalho de engenharia para consertar alguma coisa ali, um estudo técnico pode nos ajudar em muitas coisas, e também a educação para o trânsito, que é fundamental. Nós temos que trabalhar, incluir a população como um todo em todas as atividades. Nós estamos convocando, mobilizando, buscando essa união da sociedade civil organizada e poder público. Bacana. O vereador Célio, e comportamento, a Márcia falou nesse assunto, né? O que mais tem que mudar no comportamento do motorista, do pedestre, do ciclista, do motociclista, vereador? O senhor que é agente de trânsito. Eu acho que a educação, a generosidade, a pessoa... eu não sei se é porque eu estou na vida, assim, trabalhando no trânsito, e já visitei outras cidades. O condutor nosso dos nossos veículos aqui, eu acho que são os mais mal educados do país. Eu não tenho receio de dizer isso. Eles estacionam o veículo na vaga reservada de deficiente físico, na maior cara de pau, lugar de idoso, mas na maior cara de pau eles fazem isso, com a maior naturalidade. E quando são chamados a atenção ainda ficam bravos ainda. Não respeitam o pedestre na faixa de segurança. Transito em cima da calçada,
né? E já abordei, inclusive, um motociclista que veio ainda, não, achou ruim ainda a abordagem, achou ruim. E é uma multa cara, uma multa de 700, 900 reais, uma multa nesse sentido. Então, eu sempre digo que eu acho, a história mostra que a roda, ela foi inventada primeiro do que a escrita, né? Na pré-história. Eu não sei ainda por que nós não temos no currículo escolar educação de trânsito. Nós devíamos ter, eu acho que seria fundamental para a segurança no trânsito, nós temos no nosso currículo escolar educação no trânsito. Começar na sala de aula isso, porque percebe-se que parece que quando eles já pegam uma carteira, eles já começam a fazer a coisa errada. Inclusive, o próprio Código de Trânsito, eu não tenho a menor dúvida, se nós respeitássemos o Código de Trânsito na sua... totalmente, não teríamos acidente. Porque o Código de Trânsito nosso é feito, as vias são sinalizadas não só para aquele condutor que anda Land Rover, é para aquele que anda de Brasília, é para o idoso, né? É para aquela senhora que tem dificuldade. Para a criança, né? Que anda para a criança, para o pedestre, para o ciclista. Então muitos dizem, pô, mas a Armaúcha é só 50 por hora? Né? Só 50 por hora na Armaúcha. Porque lá nós temos pedestres fazendo as caminhadas, nós temos motociclistas, nós temos curvas perigosas na Armaúcha, só pegar as estatísticas, só num lugar, o lugar na Armaúcha que mais dá acidente é justamente numa curva. Inclusive, esse ano faleceu aquele funcionário de uma seguradora, às 4, 3 horas da manhã, que estava indo trabalhar, né, mas que se perdeu na curva, infelizmente, veio a falecer. Né? E é uma das curvas que mais mata ali na Armaúcha. Aí as pessoas não entendem porque que a Armaúcha, que é uma pista tão boa, só é 50 por hora. Porque se for mais, vai morrer mais gente. Já morre a 50, vai morrer mais gente. Né? Então eu tenho certeza que a educação ela devia estar no currículo escolar e iria ajudar muito. E com certeza a segurança do trânsito. Nesse ponto eu gostaria de fazer um adendo. Por que a gente não tem ainda? Né? A LDB... ela é de 96, ela saiu antes do Código de Trânsito. O Código de Trânsito saiu em 97. Então, a LDB prevê um ensino globalizante, por eixos temáticos e por temas transversais. Por essa questão, fica difícil de viabilizar o capítulo 6 do CTB e o artigo 76, de levar em forma de disciplina. LDB é globalizante, é tema transversal. Por outro lado, nós temos 6 temas transversais, em que 5 podemos trabalhar diretamente educação para o trânsito. E por que não trabalhamos? O que os professores estão esperando? A gente está toda hora esperando lei. Aí tem que ter uma lei específica que mande fazer. Mas não é só fazer porque uma lei vai mandar. A gente tem que ter sangue na veia. A gente tem que fazer educação para o trânsito com paixão. Chegar na escola e dizer, olha, eu não tenho uma lei específica, mas eu posso trabalhar de forma interdisciplinar, eu tenho 6 temas transversais, eu posso trabalhar de forma metadisciplinar, eu posso envolver a comunidade no entorno da minha escola. Algumas escolas já fazem isso, né? Mas muitas. Tem a professora Juranildes, a professora Juranildes de um CI, ela trabalha o ano inteiro com essa garotada. Professor Alconides também, do Cantinho do Bom Pastor, onde a gente começou um trabalho lá ao longo do ano, a gente vem fazendo também. Trabalham. Só que quando você chega numa escola com uma proposta, aí é aquela coisa, mais coisa para o professor fazer? A gente não tem estrutura, a escola não está equipada para isso. Tem que formar esse professor também, que vai dar educação para o trânsito, para que ele saiba como abordar. Então, são alguns, nada impede. A gente já deveria, porque a LDB é de 96, o CTB é de 97, mas a LDB é antes. Temos 6 temas transversais. Gente, bora começar a trabalhar. O nosso trabalho, o Maio Amarelo apoia ao longo do ano inteiro. A gente visita as escolas, dá palestra, traz material, as diretrizes para a educação, para o trânsito na escola. Nós temos disponíveis os professores que quiserem receber as diretrizes. Por favor, não são muitas, mas pode mandar o e-mail para maioamareloemblumenau@gmail.com, que a gente envia também.
Presidente, educação na escola, de trânsito, o senhor também apoia, concorda com o vereador Célio, com a Márcia? Com certeza, nós precisamos difundir essa ideia e essa questão, até porque eu estava vendo aqui a questão da multa moral, né? Estou lendo aqui, dei mais uma olhada no formulário, e nós precisamos mudar o ciclo do aprendizado errôneo, né? E algumas coisas vêm de casa. A educação vem de casa, não a educação na escola. Mas o aprendizado equivocado, ele pode ser corrigido pela escola. Se o pai não para na faixa, por Exatamente. exemplo, a criança está no carro com ele. E aqui diz, numa frase que me marcou aqui agora, eu aprendo com vocês e imito tudo que vocês fazem. Mas diz aqui, mas, dessa vez, vocês cometeram uma infração no trânsito. Ou seja, se nós conseguirmos levar para as nossas crianças, para os nossos jovens, a informação de que é uma infração, eles também começam a cobrar dos pais. Eu lembro muito bem com as minhas filhas, quando elas já começaram efetivamente a discernir e entender. Um dia eu passei no sinal, ele estava verde, mas quando eu estava passando ele ficou amarelo. Aí elas me disseram, pai, o pai passou no sinal amarelo. Aí eu tive que explicá-las que, claro, quando a gente vem e o sinal fica amarelo, a gente não pode acelerar, né? E também tem que cuidar para não parar no meio, né? Porque naquele momento eu poderia passar ainda. Mas a cobrança delas é importante. A cobrança delas, da conscientização delas de pôr o cinto. Hoje elas têm isso e nos cobram isso quando eventualmente você sai rapidinho, você entra no carro, né, vereador? E quer sair, não, ó, o cinto. Então é importante essa visão e essa conscientização e essa formação nas nossas crianças. Entendo a explicação dada aqui da LDB, mas muitas coisas foram incluídas de temas transversais. Isso pode ser trabalhado no português, né? Na matemática, quando você trabalha o limite de velocidade numa conta, numa regra de 3. Isso você pode trabalhar na questão da geografia, né? Do porquê das curvas. Então, nas curvas, quando elas estão, as estradas nas serras, você não pode ter velocidade. Então, você pode trabalhar isso, a história, contar a história do trânsito, o que evoluiu o carro e por que o limite de velocidade. Então, tudo isso você tem como agregar. Claro, precisa também ter, e aí entra a importância, vereador Célio, da formatação e talvez da ampliação das ações da escola de trânsito, não como única e exclusivamente um espaço de palestra para as escolas, para os alunos, mas também de formação de multiplicadores, que eu acho que é um papel importante que a escola de trânsito em Blumenau, que já é referência, pode ampliar junto na comunidade escolar, especificamente nos professores, para tentar difundir essa ideia do tema transversal. Você até tem uma pista educativa, né, vereador Célio, que até para as crianças aprenderem aí ali de forma lúdica, né, como se comportar no trânsito, né? Que é bem interessante aquela pista educativa. Sim, a função hoje da escola de trânsito é justamente essa, mas nós sabemos das dificuldades, né? Nós temos hoje dificuldades, inclusive assim, vamos agendar alguma coisa nas escolas, que a Márcia colocou, né? O professor sempre acha mais uma coisa para, né? Então, tudo isso nós precisamos aprimorar, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que se nós conseguíssemos fazer como fosse uma disciplina obrigatória, né? Obrigatória, e fizesse com que o aluno tivesse essa consciência já na escola, ele com certeza seria um cidadão que iria, ele iria, porque o que o vereador Mário colocou é muito interessante, que eu, inclusive, numa academia próxima a Kremer, eu vi que tinha um carro estacionado em cima da calçada, um carro bonito, um Land Rover, assim, um carro bonito, aí eu vi que tinha uma senhora querendo atravessar, porque ela teve que contornar, ir lá no meio da pista. Aí eu parei o carro, pensei, no mínimo ele veio aquele negócio, é rapidinho, né? Mas é justamente no rapidinho que acontece o acidente. O acidente sempre acontece no rapidinho, não é rapidinho, eu só fui ali, né? Daqui a pouco ele vem com o menino dele tem uns 8 anos de idade, aí eu até disse, o senhor podia botar o filho do senhor dentro do... Ele já veio se explicando, disse, não, o senhor coloca o filho do senhor dentro do veículo, ele colocou o filho dentro do veículo, colocou o cinto. Aí eu disse, olha, o senhor aqui, uma senhora quase foi atropelada, o senhor estacionou em cima da faixa, isso não é um bom exemplo para o seu filho. Ele disse, muito obrigado, agradeço, se quiser multar, pode me multar. Mas eu vi que ele mesmo, tipo, vou ter que me explicar para o meu filho, né? Porque o filho vai perguntar, e aí, pai, qual foi o problema? O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Ele disse, não, eu primeiro quero agradecer por não ter chamado a atenção na frente do meu filho. E segundo, já vou ter que entrar lá e me explicar para ele, vou dizer que eu fiz a coisa errada. Ele acabou foi embora, acabei nem notificando ele. Mas eu percebo que esse ponto da campanha do Maio Amarelo e tem isso, o filho chamando a atenção do pai, isso é muito importante.
Eu tenho um filho hoje com 22 anos. Quando ele tinha 5 anos, eu e ele na frente do Budi, tomando um sorvete, um picolé, né? Eu joguei o papel no chão. Isso há 21 anos, há 18 anos atrás. Joguei no chão. Ele sem falar nada, ele juntou, porque ele aprendeu na creche aquilo. Foi lá e botou no... Ele não falou nada para mim. De lá para cá eu não coloquei mais o lixo, não joguei mais lixo no chão, né? Porque ele acabou chamando uma atenção que, de uma forma, o pai não gosta de dar mau exemplo para o filho. Por pior que o pai seja, né? Se dizer que ele está dando mau exemplo para o filho, ele fica bravo, né? Então acho que a campanha está indo num caminho certo e gostaria até de parabenizar toda a equipe pelo belíssimo trabalho que estão fazendo. Em nome de toda a equipe, de todos os organizadores, todo mundo que está participando, que cada um agrega com o seu valor, com a sua importância, agradecer imensamente. Gostaria de fazer um adendo também. É assim, desde que o mundo é mundo, adulto educa criança. O que a gente espera, muita gente espera que... O que a gente espera com educação para o trânsito? Que a criança, o adulto, em respeito à criança, mude suas atitudes. Mas funciona assim. A criança aprende na escola, ela aprende o modo certo, ela vai lá, ela repreende, ela corrige o pai. Ainda que desde que o mundo seja mundo, adulto educa a criança. Mas nós estamos tendo essa mudança de perfil que é muito interessante, muito boa. E é um filão muito importante para nós trabalharmos juntos o ano inteiro. Poder público, sociedade civil organizada, comportamento, civilidade, ética e cidadania no trânsito. O vereador Célio Dias falou algo que chamou a atenção, que o blumenauense é mal educado, é um motorista mal educado. Não generalizando, né, vereador, mas tem muitos mal educados aqui, o presidente de Blumenau, motorista que não respeita faixa de pedestre, vaga de estacionamento, limite de velocidade, por aí vai. Eu tenho ido algumas vezes, por exemplo, para São Bento do Sul, né? É uma cidade que me admira na questão do respeito da faixa do pedestre. Quando eu chego lá, você percebe que o motorista, quando alguém chegou na faixa, ele para, né? E se você não está atento à faixa lá na frente, você é capaz de bater no motorista ali. Meus pais moraram ali um tempo, enquanto eu trabalhava no Sereno, e o Sereno tinha uma unidade lá, e eu, por questões de igreja, nós temos encontros lá de vez em quando, então eu tenho ido para São Bento. E eu vejo lá como a população lá respeita, por exemplo, a questão da faixa do pedestre. E eu vejo que é um desafio até para nós, aqui na cidade, quando nós queremos parar na faixa de pedestre. A gente tem que dar uma olhada no retrovisor para ver se não tem alguém muito acelerado, já ligar o alerta, que não precisaria. Me corrija se eu estou errado, vereador Célio, né? A gente já liga o alerta para garantir que ninguém entre na traseira do carro. Então, para ver como nós estamos distantes daquela conscientização da importância de tomar o cuidado com o todo, a faixa de pedestre, o ciclista e o motorista. Então é de fato um desafio. E aí eu acho que a Câmara de Vereadores, quando abre as portas aqui, e vamos ter a sessão solene de abertura do Maio Amarelo, traz a importância disso também para dentro do Legislativo, da conscientização de nós, enquanto vereadores como um todo, da sua equipe, abre a TVL para poder ter esse debate, traz a importância da Câmara Mirim participar dessa discussão dos nossos jovens aqui, que é onde nós temos, eu diria, com poucos, são 15 vereadores titulares e 15 suplentes, mas temos, de certa forma, um laço com esses jovens que estão na Câmara Mirim, também trabalhar a conscientização deles, e com as ações da Escola Legislativa podemos tentar ampliar esse debate. E, claro, o nosso desafio, Márcia e Fábia e Célio, vereador Célio, é continuarmos esse debate não só no mês de maio, né? É que a gente possa de vez em quando estarmos desenvolvendo essa ação, desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo essa consciência para multiplicar isso na nossa cidade, na nossa comunidade. Fábia, você que perdeu a irmã no passado num acidente de trânsito, um atropelamento lá na Frei Stanislau Schett, no Água Verde, você tem esperança que o trânsito pode melhorar, pode ter mais segurança, que tudo isso que está acontecendo, essa guerra, essa carnificina que existe no trânsito, ela pode um dia diminuir ou acabar? Você tem essa esperança? Eu tenho. Basta as pessoas se conscientizarem, né? Tá dentro do carro, vão devagar. Não adianta entre andar 100 e 50 tu vai chegar igual. Não precisa se botar feito um louco dentro de um carro ou querer se mostrar para as outras pessoas que o teu carro é potente e o da outra pessoa não é. A gente não precisa disso. Basta que cada um faça a sua parte.
conscientização, devagar e sempre a gente chega lá. A gente Andar mais chega. rápido chega antes, Márcia? Não, né? Não, não chega, a diferença é mínima. A 60 km por hora, eu vou para uma cidade, suponhamos, que fica a 50 km. Então eu vou mantendo essa marcha, ou eu vou em 80 km, a diferença de alguém que vai a 100, 120 é de 7 minutos. Então, em 7 minutos é a diferença entre chegar bem, chegar vivo e provocar um acidente. Quando a gente anda em menor velocidade, a gente polui menos o meio ambiente, a gente gasta menos combustível, a gente mantém uma marcha contínua e é seguro. Quanto menos velocidade, menos impacto e menor a gravidade em acidentes com pedestres e outros usuários do trânsito. É uma questão de inteligência. A gente vê muita gente, né, muito motorista ultrapassando em um lugar perigoso, com faixa contínua dupla, com curva, com tachão, com um monte de coisa. Faz uma manobra arriscada para ficar do teu lado, ali na frente, debaixo da sinaleira. Quer dizer, ele correu, ele provocou uma situação, potencializou um risco de acidente para parar ali do teu lado. Ou corta todo mundo, ou quase atropela o pedestre para parar alguns metros na sinaleira à frente. Quer dizer, não vale a pena. Não é inteligente. Vale a pena ter um trânsito consciente, né, que todos possam se respeitar. Presidente, muito obrigado pela participação aqui nesse debate sobre Maio Amarelo. Até uma próxima, presidente. Quero agradecer você, Rodrigo, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer a Márcia pela presença também, a Fábia e ao vereador Célio, nosso primeiro secretário, da oportunidade a gente tem, como Câmara de Vereadores, de debater esse assunto, de trazer ele à tona, de multiplicar essa ação e parabenizar toda a equipe aqui mais uma vez, já reiterando as palavras do vereador Célio, do Maio Amarelo, aí toda a sociedade civil envolvida, todas as entidades públicas envolvidas. Eu acho que nós precisamos difundir ações e ideias como essa cada vez mais. Quem Parabéns. puder, use o laço amarelo, Use né, o laço, nesse mês. exatamente. Vereador, obrigado. Eu agradeço o espaço aí, agradecer ao presidente, a Fábia, a Márcia aí pela oportunidade, parabenizar mais uma vez toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho e nós estamos à disposição. Fábio, obrigado pela sua exposição aqui, né, e recuperação para a família depois da perda da sua irmã no ano passado, né? Obrigada. A gente que agradece pelo espaço de estar lembrando, né, de que as pessoas lembrem e se conscientizem. Márcia, obrigado. Boa sorte aí no mês de maio também Muito nas obrigado. atividades. Em nome de todo mundo que está envolvido com o Maio Amarelo, quero aqui agradecer. Quando agradeço ao vereador Célio Dias, agradeço à Guarda de Trânsito por todo o apoio para a gente de interditar as ruas, de poder facilitar as coisas, de fazer o acompanhamento e dar esse suporte. A Câmara Mirim, muito obrigada pela oportunidade. A gente sente que o Maio Amarelo está conquistando um espaço grande e que a gente precisa, ao longo do ano, como disse o presidente, nós compactarmos as nossas ações, a gente falar mais de trânsito de um jeito diferente. Não é só de engarrafamento, ou de multa, ou de fábrica da multa, porque fábrica a gente fecha quando não tem matéria-prima, né? Então, a hora que parar de existir motorista matéria-prima, para de existir indústria de multa, se é assim. A Fábia também, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Para a família, muita força, muita fé, estejam junto conosco, que a gente está aí para lutar por um trânsito mais humano. Muito obrigado à sociedade blumenauense, a todos. Participem conosco, ó, Maio Amarelo é engajamento pela vida. Obrigado, Márcia Pontes, que é educadora do trânsito, aos vereadores aqui, também a Fábia. A você de casa acompanhando o TVL Debate, a gente vai fechar vendo um vídeo do Maio Amarelo. Mês de maio é o mês de conscientização para um trânsito mais seguro. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo, atenção pela vida.